Hoje, a gente vai fazer uma tier list, um ranking dos ativos. Dessa vez, a gente vai analisar empresas americanas, então a gente só vai estar falando de stocks. Eu vou falar tanto de todas as stocks que eu já analisei aqui no canal, e para o vídeo não ficar muito curto, eu coloquei algumas que eu ainda não trouxe no canal, mas que vão fazer parte do nosso ranking. Se você gostar do vídeo, não esquece de dar aquele like e se inscrever no canal. Se gostar muito, é lá no Apoia-se que você pode fazer sua doação, mas essa também pode ser feita através do Pix. E, se você quiser ajudar sem gastar nada, coloca o nosso link da Amazon nos seus favoritos, que quando você for comprar por lá, você usa o nosso link. A primeira empresa que eu vou colocar aqui é a Coca-Cola. Uma empresa que, apesar de já ser muito grande e consolidada, tem mostrado crescimento na sua receita. O mesmo movimento a gente vê no seu lucro bruto e também aqui no seu lucro líquido, que fica até mais claro na visão do lucro por ação. Afinal, a gente está falando de uma empresa com histórico de recompra de ações consistente. Além de ser uma empresa que, apesar da gente ter visto uma queda a partir de 2021 na sua margem de fluxo de caixa livre, essa se encontra ainda nos 19,49%, bem alta. É uma empresa obviamente focada em dividendos, com um dividendo inicial de 2,7% e um crescimento no último ano de 5,22%, e que já conta com 62 anos consecutivos de crescimento desses dividendos. Então estamos falando de uma empresa extremamente consolidada com a qual a gente pode contar com os dividendos, além de ser uma posição mundial de extremo reconhecimento. Apesar disso, não dá para esperar muito crescimento da Coca-Cola. Então, mesmo ela sendo uma empresa muito boa, uma das principais de dividendos, eu não acho que ela cabe aqui na categoria S e vai ter que ficar aqui na categoria A. A próxima empresa do nosso ranking vai ser a Tesla, essa já de bem mais crescimento. No caso dela, a gente também vê um enorme crescimento da receita, ano a ano, que também vinha crescendo largamente até 2023. Mas vale ressaltar que o primeiro ano de lucro positivo da Tesla foi aqui em 2020, então não tem tanto tempo desde que ela começou a ter lucro nas suas operações. Mesmo assim, o seu fluxo de caixa livre acompanhou até 2022, com uma queda em 2023 e uma queda maior ainda nos últimos 12 meses. Considerando todas as questões que a gente viu surgindo com os carros da Tesla, principalmente com o Cybertruck, várias coisas saindo pareciam que não estavam tão prontas ainda, uma empresa que talvez há um tempo atrás eu teria colocado no rank A, eu acho que vai ter que ficar aqui no B, mas beirando quase A. A próxima empresa analisada vai ser a Altria, que eu já trouxe num vídeo comparando a Altria com a BAT, a British American Tobacco. Aqui a gente vê uma receita de mais estabilidade, na verdade até uma queda desde 2021. Porém, essa queda não se refletiu no lucro líquido, que eles conseguiram continuar aumentando. E conseguiram mostrar um crescimento até 2023 do fluxo de caixa livre, que para esse tipo de empresa, que paga largos dividendos, é uma das métricas mais importantes da gente acompanhar. O principal ponto de atenção da Altria é seu patrimônio líquido, que vem negativo desde 2021. Se alargou em 2022 e começou um movimento de recuperação, mas que ainda está devagar. Apesar disso, é uma operação muito sólida de muita geração de caixa que permite que ela esteja com um dividendo inicial de quase 8% e tenha crescido 4,21% no último ano, além de já contar com 55 anos consecutivos de crescimento dos dividendos. Outro ponto de atenção fica aqui nas projeções dos analistas. A mais alta vem para $57, a média está em 48, que está abaixo do seu preço atual, e as expectativas mais baixas vêm até aqui para os $40. Além de ser uma empresa num setor em declínio mundialmente, que é o setor do tabaco. Então ela vai ficar até um pouco abaixo aqui na categoria C, e só vai estar aqui porque ela consegue de fato entregar um bom dividendo. Seguindo no tema das tabagistas, eu vou falar aqui da BAT, cujo ticker é BTI. Aqui a gente vê também uma estabilidade na receita, movimento similar no lucro bruto e um pouco mais de solidez no seu fluxo de caixa livre. Aqui a gente tem um dividendo também bem próximo, um pouco mais alto, de 8,13%, e conseguiu crescer 5,71%. Mas vale ressaltar que esse crescimento aqui, ele está medido em dólares, e a BTI é uma empresa britânica, então a gente vai ter a oscilação do dólar em relação à moeda britânica. A BTI tem um case muito parecido com a Altria, porém mais global. Apesar disso,
elas ficam aqui praticamente na mesma categoria, aqui na C. Um dos vídeos mais recentes de stocks que eu trouxe aqui no canal foi a da BlackRock, uma empresa que mostra crescimento de receita, que fica até mais claro quando a gente olha para o lucro líquido e, apesar de um pouco mais de oscilação, também uma tendência de crescimento para o fluxo de caixa livre da empresa. Tudo isso com uma margem de fluxo de caixa livre de 22,8% e de 32,36% de lucro. E também sendo uma empresa com bons dividendos. Claro que se a gente pensar em termos de Brasil, 2,15% de dividendo não é nada, mas para o contexto americano é até um dividendo inicial interessante, mesmo com um crescimento um pouco menor de 2,11% apenas no último ano. De qualquer jeito, temos uma empresa muito sólida, muito dominante no setor que atua. Se você quiser entender os detalhes da empresa, te recomendo que veja o vídeo específico sobre ela, mas ela cabe aqui também no Rank A. Vamos falar agora da Apple, a maior empresa do mundo, que cresceu a receita até 2022, desde então uma pequena queda / estabilidade, porém uma tendência de crescimento. Apesar da pequena queda na receita, quando o assunto é lucro bruto, eles já mostraram crescimento. E o mesmo a gente vê no lucro líquido e também no fluxo de caixa livre. Além de ter margens incríveis de 27,06% na margem do fluxo de caixa livre e de 26,44% na margem de lucro. A Apple paga sim dividendos, mas esses são bem pequenininhos, 0,43% nos últimos 12 meses, e nem mostrou um crescimento tão grande assim. Mas é sim uma empresa com uma perspectiva de crescimento maior devido ao setor, mesmo já sendo a maior empresa do mundo. Mas aqui na Apple a gente tem alguns pontos de atenção. Ela tem uma posição de monopólio e tem enfrentado cada vez mais questões judiciais devido a esse seu posicionamento. Como a gente tem visto a União Europeia cada vez mais veemente em controlar o poder das Big Techs, junto com a gente ver pela primeira vez no iPhone 16 a Apple lançar um produto cujo marketing é baseado nas funções de IA, que na verdade não estão nem prontas, vão ficar devendo para próximas atualizações do software, eu acabei vendo uma pequena queda de qualidade na empresa. Uma empresa que talvez alguns meses atrás eu colocaria claramente aqui no S, eu vou deixar aqui no Rank A, porém à frente da Coca-Cola e da BlackRock. A próxima empresa que vamos olhar vai ser o Google, ou a Alphabet no seu nome oficial. Essa também tem um dividend yield bem pequenininho de 0,48% inicial e vale ressaltar que ela só começou a pagar dividendo esse ano, em 2024, então ela está fresquinha na lista de pagadoras de dividendos. Mas aqui a gente já vê uma escadinha de crescimento da receita bem mais estável. O lucro bruto também acompanha esse movimento e com um pouco mais de oscilação, mas de certa forma também acompanhando o lucro líquido. Além de ter uma boa história de recompra de ações. Tudo isso com uma margem de lucro de 26,7% e de 18,5%, que veio caindo desde 2021, mas ainda é bem alta, 18,5%, na margem do fluxo de caixa livre. O Google também tem uma posição de monopólio e também enfrenta essas dificuldades com a União Europeia, com esses países querendo diminuir o poder das Big Techs. Porém, no Google, eu vejo bem mais solidez no seu modelo de negócios, bem mais diversificação entre seus produtos e áreas de atuação. E apesar da parte que tem esse monopólio ser a de pesquisas na internet, que também tem uma pequena ameaça ali vindo do ChatGPT, eu acho que o Google merece sim ser a primeira da nossa lista aqui no Rank S. Agora eu vou falar da Enphase, outra empresa que eu já trouxe no Preço Justo daqui do canal. Essa teve um bom crescimento até 2022, uma estabilidade em 2023, mas nos últimos 12 meses estamos vendo uma boa queda. A gente viu o mesmo movimento no lucro bruto e talvez até mais acentuado, principalmente nessa parte da queda de 2023 para os últimos 12 meses, no lucro líquido. E aqui a gente está falando de uma empresa que é puro crescimento, ainda nem paga dividendo, apesar de já ter uma recompra de ações. Apesar do movimento da cotação desde aqui do final de 2022, que foi só queda, eu acredito sim na qualidade da Enphase. Ela é líder disparada em termos de qualidade e tecnologia dos seus produtos, ali das placas solares, uma presença internacional. Então eu gosto muito da empresa, ela ficaria aqui entre A e B, mas como eu gosto bastante da empresa, vou deixar na classe A. A próxima empresa que eu quero comentar é a 3M, que também já tem vídeo aqui no canal. Vale ressaltar que se você for ver aquele vídeo, desde o acontecido,
ela, além de ter subido bastante, né, se não me engano, ela estava ali pelos $100 na época do vídeo, ela teve um spin-off, então quem segurou desde lá de trás ainda recebeu participação numa outra empresa. Devido ao seu tamanho, a gente vê uma estabilidade na sua receita, o lucro líquido vinha caindo desde 2021, mas parece querer começar a voltar a subir, e uma empresa que a gente viu dar um prejuízo em 2023 também já recuperando. E para essas empresas muito consolidadas, o fluxo de caixa livre é bem mais importante. E aqui a gente não teve período negativo nem em 2023, mas estamos vendo uma queda. Atualmente com dividend yield de 2%. Isso porque a gente viu uma diminuição, uma queda nos dividendos que eles pagavam, mas que acabou desafogando a empresa, que foi o que permitiu essa recuperação aqui a partir do final de julho, mais ou menos. Se você viu o vídeo específico dela, tem as questões também judiciais que ela está enfrentando, então essa é uma empresa que vai ficar aqui no rank B. Agora eu vou falar da Stanley Black & Decker, essa também tem vídeo aqui no canal, também é uma empresa voltada aos dividendos, um dividend yield aqui de 2,98%, um crescimento mais humilde de 1,25% no último ano apenas, estabilidade praticamente na receita, né, uma pequena queda depois de 2022, no lucro bruto a gente viu uma queda a partir de 2021, mas que já começa a mostrar uma recuperação. Porém, seu lucro líquido se tornou negativo em 2023 e se manteve negativo nos últimos 12 meses. Então é mais uma empresa que vem aqui pro rank B, entre o B e o C, mas vou deixar no B. Agora vamos falar da Nvidia, uma que caiu no gosto do mercado aí recentemente. Se a gente olhar no último ano, mais de 170% de alta. Isso porque, de fato, a gente viu a sua receita disparar. Não só a receita. O lucro bruto acompanhou, o lucro líquido mais ainda, e mesmo o fluxo de caixa livre. Então, de fato, ela teve uma grande elevação nos seus fundamentos, principalmente pelo crescimento e enorme atratividade das questões de IA, cujas placas da Nvidia são as melhores para esse treinamento, se tornando provavelmente a empresa que mais surfou e mais se beneficia do caminhar desse setor. Apesar disso, ela tem um dividendo quase nulo, 0,03% ao ano. Quase nada. Mesmo tendo crescido 75% no último ano, ainda é bem pouquinho. E nesse ponto a gente tem que ressaltar uma coisa. Eu vou colocar ela aqui no S, porque eu não vejo outro lugar onde ela caiba. Ela é uma empresa S, porém eu tenho que ressaltar que essa análise, que todo o ranking que eu estou criando aqui, é pautado na qualidade das empresas, não se ela é ou não uma oportunidade. Estou falando única e exclusivamente da qualidade da operação e das perspectivas da empresa. Seguindo aqui com mais uma Big Tech, a Amazon. Aqui a gente também tem aquela escadinha perfeita do crescimento da receita da empresa, que se mantém no lucro bruto e, de certa forma, se a gente ignorar 2022, meio que se mantém também aqui no lucro líquido, porém já com bem mais oscilação, bem mais insegurança, até devido às pequenas margens que ela tem. 7,35% aqui, historicamente até um pouco mais baixo, mas que é relativamente natural da operação de varejo. Em fluxo de caixa livre ela tem um bom crescimento, porém teve 2 anos aqui bem negativos, além de ser uma empresa que ainda não paga dividendos. Obviamente é uma empresa de muita solidez, de muita influência, também tem uma posição perto ali de ser um monopólio, mas eu não acho que mereça chegar no rank S, vai ficar aqui no rank A, abaixo da Apple, porém acima da Coca-Cola. Vindo aqui agora para a análise do McDonald's, também focado em dividendos, 2,33% inicial, com um vasto crescimento de 8,83% no último ano e quase completando 50 anos de crescimento consecutivo para esses dividendos. Mesmo sendo uma marca mundial já de enorme reconhecimento e presença, continua crescendo suas receitas, continua crescendo seu lucro bruto e continua crescendo o seu lucro líquido, além, é claro, do seu largo fluxo de caixa livre, que é o que permite os bons dividendos que eles pagam. Mesmo não tendo tanta perspectiva de crescimento, a gente tem muita solidez nessa empresa. Ela fica aqui perto da Coca-Cola, inclusive compete em termos não de setor, mas em termos de operação, de ser uma empresa de dividendos, de ser uma empresa antiga, de ser já consolidada, de ter presença mundial, então são até bem similares. Vamos falar agora rapidinho da Intel, onde a gente viu uma queda da receita desde 2021, que foi acentuada no lucro bruto, quase deixou de ter lucro líquido em relação ao que ela entregava antigamente, então uma empresa que está passando por um momento bastante difícil, tinha um histórico de pagar dividendos que cortou, teve que parar o pagamento de dividendos, então a gente viu muita perda de fundamentos
na Intel recentemente, de modo que ela vai ficar aqui no rank D. Agora eu quero falar da John Bean Technologies, uma outra empresa que eu já trouxe análise aqui no canal, uma empresa que pouca gente viu, uma empresa que eu acho bastante interessante, mas que caiu sua receita desde 2019, porém em termos de lucro bruto ela conseguiu mostrar uma recuperação um pouco mais cedo, e em lucro líquido até um crescimento. Porém uma empresa que teve um vasto fluxo de caixa livre em 2020, mas que veio decrescendo e ficou até negativo em 2023. Dito isso, é uma empresa de mais crescimento, isso aqui não é tão problemático. Ainda assim, não permite que a gente coloque ela nos rankings mais altos. Então ela vai ficar aqui no rank B, junto com Tesla, com 3M, até na frente da 3M e da Stanley Black & Decker. Estamos chegando mais para o final do vídeo, faltam só 3 empresas. Vou falar aqui da Verizon, mais uma empresa que eu já trouxe análise aqui no canal, uma empresa de telecomunicação com um dividend yield inicial bem atrativo de 6% em dólar, um pequeno crescimento de 1,91% nos últimos 12 meses e quase 20 anos de crescimento desses dividendos. Uma tendência praticamente de estabilidade, um crescimento muito pequenininho para sua receita, porém, quando a gente olha para o lucro bruto, a gente já conseguiu ver algum crescimento. E certa estabilidade aqui no fluxo de caixa livre, que para esse tipo de empresa grandona é extremamente importante. E para tudo que ela gera uma margem de fluxo de caixa livre de 14%, bem interessante. Dito isso, ela não chega nem no rank A, ela vai ficar aqui no rank B também, mas ainda à frente de 3M e da Stanley Black & Decker. Quero falar também do PayPal, empresa que eu já trouxe aqui no canal, com um lindo crescimento das suas receitas, um lindo crescimento do seu lucro bruto, esse mesmo movimento no lucro líquido, uma margem de fluxo de caixa livre de 21,6%, de 14,3% no lucro líquido, também totalmente voltada ao crescimento, né? Então não paga dividendos, e também uma presença mundial, sendo uma empresa de fintech que não tem custos tão elevados, mas visto as empresas que a gente tem aqui na classe A, eu acho que ela não chega aqui, ficaria aqui pela B. Vou colocar inclusive entre a John Bean Technologies e a Verizon. E para finalizar, vou falar da Microsoft. Se a Nvidia foi a principal beneficiada desse momento atual que a gente está vivendo com as IAs, a Microsoft fica ali em um segundo lugar por ter adquirido o ChatGPT. Além de ter um belo crescimento na sua receita, também no seu lucro bruto, mais ainda no seu lucro líquido, uma margem de fluxo de caixa livre de 30%, uma margem líquida enorme de 35,96%, que já vem mais ou menos estável desde 2020 pelo menos, e que paga um dividendozinho 0,77% no último ano, tendo crescido 10,39%. Mais uma empresa de imensa qualidade. E essa sim, vai merecer entrar aqui, na minha opinião, de volta para o rank S. Algumas coisas que eu quero falar aqui. Se você viu o vídeo do ranking das empresas brasileiras, saiba que são rankings diferentes, tá? Se a gente estivesse comparando com as empresas brasileiras, Apple, Coca-Cola, McDonald's, todas essas estariam no S, tá? A gente tem um ranking para cada classe de ativos. O ranking das empresas brasileiras é um, o ranking, a classificação das empresas americanas é outro. E é por isso que talvez não faça tanto sentido olhar os dois lado a lado. Tá? Eles não são comparáveis. O rank S aqui nas empresas americanas é muito mais exigente do que o rank S nas empresas brasileiras. Mas o vídeo vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Se gostou, não deixa de dar aquele like. Bons investimentos e até a próxima!